um homem da extrema confiança de Lula, tanto que Lula o colocou, né, para chefiar o gabinete da segurança institucional. E aí, mas ele não tem o controle de todos os militares do GSI, porque boa parte ainda era do governo anterior. Esse discurso é muito frágil, porque o que a gente viu não foi a negligência, né, a falta de controle dos militares que estavam lá no dia do 8 de janeiro. A gente viu a presença física, pessoal, do próprio ministro interagindo com os manifestantes, depredando as antessalas, as salas do Palácio do Planalto. E além do ministro, um capitão do Exército que circula, que sorri, conversa com os manifestantes lá, com os depredadores, com um pequeno grupo, na verdade, de depredadores que estava dentro do Palácio do Planalto, né, que chegou inclusive a ir para a antessala do presidente. Ele vê as pessoas depredando, ele não faz nada. As imagens mostram um manifestante arrancando lá, pegando lá um extintor de incêndio. Ele vê aquilo, ele não faz nada, pelo contrário, ele conversa sorrindo com outro manifestante. Então, comportamento que o governo até então estava tentando esconder, porque essas imagens chegaram a ser solicitadas pelo Congresso Nacional, pelos parlamentares. As imagens das câmeras de segurança chegaram a ser solicitadas pela própria imprensa, porque num primeiro momento, algumas imagens vazaram das invasões do 8 de janeiro. E algumas imagens chegaram a mostrar também que enquanto alguns manifestantes depredavam, outros manifestantes estavam tentando proteger o patrimônio, estavam inclusive tentando defender o patrimônio que estava sendo atacado. Não faça isso, não é assim, enquanto um pequeno grupo realmente depredava. Então, essas imagens foram solicitadas, e aí o que o governo fez? Depois do vazamento dessas primeiras imagens, decretou sigilo de 5 anos nas imagens, tentou esconder as imagens das câmeras de segurança, alegando que se tratava de segurança nacional e sigilo das investigações. Se essas imagens não tivessem sido vazadas por alguém que teve acesso e viu que a narrativa estava estranha, nós não teríamos tido acesso à informação dessa conivência, digamos assim, do ministro do GSI com os manifestantes que estavam depredando o Palácio do Planalto. Então, a situação do governo em relação ao ministro ficou realmente muito delicada. Para o governo se proteger, precisou da exoneração, da demissão do ministro. E aí, para preservar o ministro, é melhor que ele peça para sair, né, do que o próprio governo demiti-lo. E tem mais uma coisa, com essa saída do ministro, ele evita, né, de ter que comparecer obrigatoriamente na próxima sessão na Comissão de Segurança da Câmara, porque ontem ele faltou, colocou um atestado médico, mas os parlamentares na mesma hora aprovaram uma convocação obrigatória do ministro. Ele deixando de ser ministro, ele não precisa mais comparecer na sessão da comissão. Há um questionamento sobre isso, porque a convocação é de atos relacionados ao período em que ele estava como ministro. Inclusive a convocação foi emitida quando ele ainda estava no cargo de ministro. Então acredito que essa convocação ela poderá acontecer mesmo ele fora do cargo. Mas essa obrigação vai recair agora para a CPI. Ele mesmo não sendo ministro, ele tem a obrigação de ir até a CPI. Agora, na comissão, ele já não teria mais. Também foi uma tentativa de fugir desse depoimento. Isso. Ana, algumas coisas importantes que eu acho que a gente precisa enfatizar com relação a essa questão aí é a seguinte. Primeiro, eu não acredito que a divulgação dessas imagens comprometa a narrativa como um todo que vinha posta até o presente momento, e acho que a palavra conivência é uma palavra muito forte e nós não temos ainda elementos para tratar dessa maneira na minha avaliação. Primeiro, com relação... a palavra conivência é muito forte. Foi uma interação suspeita. Ele foi no mínimo assim, ali negligente. Negligente com certeza. Que mas vai precisar se investigar, né? Exato, agora precisa se investigar realmente do que resultou esses atos dele, essa interação. A conivência é uma palavra muito forte, porque conivência denota o quê? Participação conjunta. E indícios de conivência, na verdade, existem com outros agentes, né? Agentes do governo que estava saindo e não do governo que estava entrando. Esses são os elementos que se tem até o presente momento em relação aos atos do 8 de janeiro. O ministro foi negligente pelas imagens, sim. A postura dele foi inadequada? Acredito que sim, mas daí a colocar ele como conivente com o crime eu acho muito forte. E com relação à narrativa do governo, é importante
que a gente se atenha aos elementos de prova que são reunidos até o presente momento. As pessoas estavam ali para tentar promover um golpe de Estado. As pessoas queriam depor o governo que estava legitimamente eleito e empossado, na tentativa de que as Forças Armadas ocupassem o poder para que o líder deles, que era Jair Bolsonaro, voltasse a exercer o cargo de presidente da República. Essa era a missão, esse era o objetivo. E esses atos golpistas, inclusive, foram arquitetados na frente do quartel-general do Exército. Acampamento que foi montado depois da vitória de Lula nas urnas e que contou com a complacência, aí sim, a gente pode dizer, com a anuência do governo que estava saindo, que era o governo de Jair Bolsonaro, que em nenhum momento tomou providências para brecar a intentona golpista que os apoiadores de Bolsonaro estavam tramando na frente dos quartéis até o dia da posse do presidente Lula. Então, acho que é importante diferenciar essas duas questões. E com relação à postura do GSI, não é novidade que o GSI teve uma postura, no mínimo, questionável em relação aos atos do 8 de janeiro. Vamos lembrar que logo quando aconteceram os atos golpistas do 8 de janeiro, o próprio presidente Lula manifestou e disse isso, tem publicação, tem fala dele, tem imagens do presidente Lula dizendo isso, que o presidente Lula tinha certeza que naquele momento as portas do palácio tinham sido abertas para que os manifestantes entrassem, que tinha havido uma facilitação do acesso dos golpistas para que eles promovessem a depredação no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Então não é novidade que dentro do GSI havia ainda bolsonaristas, pessoas que compartilhavam dos desejos golpistas daqueles manifestantes e que facilitaram a entrada deles. Isso aí não é absolutamente novidade nenhuma. A novidade é a participação do ministro especificamente, mas com relação aos demais componentes do GSI, isso não é novidade. O próprio presidente Lula, ainda durante a transição, disse que desconfiava do GSI, desconfiava exatamente do comprometimento dos militares com a sua segurança. Interessante, e eu volto ele a dizer, desconfiava, Ana, mas não mudou o gabinete. A mudança ela aconteceu gradativa, né? Ela foi acontecendo gradativamente, mas a gente lembra, Ana Karina, é preciso lembrar o seguinte, que depois da posse de Lula como presidente, a Polícia Federal continuou responsável pela segurança de Lula, porque ele não aceitava que o GSI fizesse a segurança dele, mostrando a desconfiança que ele tinha com o GSI. Essa desconfiança está provada com as imagens. O GSI, cuja equipe foi nomeada por Bolsonaro e por General Heleno, não é de confiança. A gente viu lá militares interagindo, o militar lá servindo água para os manifestantes, abrindo as portas do Palácio do Planalto. Mas aí, Tiago, você tem que ver. Vamos lá, não dá pra gente também tirar conclusões, nem para um lado nem para o outro. Porque as imagens de ontem realmente derrubam a narrativa inicial e agora é preciso investigar. Derruba qual narrativa? A narrativa que eram golpistas, bolsonaristas. Não. Não são? Pode ser que não. Vamos pegar o nome de um por um que tá preso, Ana Karina. Todos eles. Os que estão eles presos. Prestaram depoimento. Os que estão presos. Eles e os prestaram que depoimento dizendo que estavam lá porque queriam um golpe de Estado para que Bolsonaro continuasse no poder. Beleza. Mas os que estavam nas imagens e que não estão presos, que não foram presos, né? Pode ser que essas pessoas que aparecem nas imagens, inclusive esses integrantes do GSI, sustente o que a oposição vinha dizendo desde o início, que poderia haver pessoas infiltradas entre os manifestantes, golpistas, como vocês gostam de dizer, que eram porque estavam pedindo intervenção das Forças Armadas para que o governo não assumisse, enfim. Então, entre os manifestantes também pode ainda ser confirmada a participação de infiltrados. Isso agora não está mais descartado, como antes já se trabalhava com fora de cogitação para esse tipo de argumento. Para se dizer que é infiltrado é muito simples. Os rostos deles estão limpos nas imagens. Pois é. Eles não, Por isso que precisa investigar. Eles não estavam encapuzados, não estavam escondendo a identificação. É muito simples. Se o bolsonarismo está dizendo que tinha infiltrado, então pegue, esse aqui, fulano de tal, pega as ligações dele. Mas é isso que vai ter que ser feito. Mas a Polícia Federal tá com essas imagens, tá com esses elementos desde o dia 8 de janeiro e até agora. É mais suspeito ainda. É mais suspeito ainda. Porque se essas imagens já estavam com as pessoas que estavam investigando, o STF, Polícia Federal,
por que essas imagens, né, essas pessoas que aparecem nas imagens, inclusive o próprio ministro do GSI, não está entre os interrogados, os depoimentos, né? Para se apurar aquela situação. Mas já estão, Ana, já estão. Estão agora. Não, estão agora estão não. Agora. Não o estão, ministro Ana, Alexandre de Moraes determinou agora que a Polícia Federal ouça o general. O general Gonçalves Dias. Que aparece nas imagens. Mas ontem mesmo, né, na nota oficial do GSI, se você prestar atenção, lá tem um dado extremamente relevante. Desde o dia 17 de fevereiro, portanto, um mês e uma semana depois dos atos do 8 de janeiro, dos atos golpistas, não tem força de expressão nisso, de fato eram golpistas. De lá pra cá, o Supremo Tribunal Federal já ouviu, a Polícia Federal, desculpa, já ouviu por determinação do Supremo Tribunal Federal 81 militares, inclusive militares do GSI. A investigação ela está em curso. Outra coisa, não procede que essas imagens só vieram a público, só vieram... Esse capitão, por exemplo, de ontem, ele já foi ouvido? Aí, Ana, tem que pegar processo por processo. Pois o processo está de... Pera, rapidinho. Essas imagens, não procede também que essas imagens estavam escondidas e que ninguém tinha acesso a elas. Não, a Polícia Federal estava com essas imagens. Mas elas estavam sob sigilo. Não, sim. Estavam sob sigilo para a imprensa, para a divulgação, para a sociedade. E para os parlamentares, para o Congresso Nacional, que solicitou várias vezes. Mas quem estava investigando... Quem está investigando, a Polícia Federal está com essas imagens desde o dia 8 de janeiro. Ontem a Polícia Federal soltou uma nota reafirmando que está de posse dessas imagens. Então, não tem... a Polícia Federal não pode alegar que o governo dificultou acesso a essas imagens, porque não. As imagens estão de posse da Polícia Federal desde sempre. E, mais uma vez, quem negou, Ana Karina, quem alegou, decretou o sigilo, quem determinou que as imagens não fossem disponibilizadas para a imprensa foi o GSI. Mais um motivo... Isso, foi o próprio general que aparece nas imagens. Mais um motivo para desconfiar da equipe. O chefe do GSI, que é o homem de confiança de Lula. O GSI que estava loteado de bolsonaristas, inclusive. Mas quem determina é ele, quem manda é ele. Eu acho que... Não dá pra tirar a culpa dele. Eu não tô tirando a culpa dele, eu acho que ele tem que também prestar esclarecimentos, mas é importante que a gente diga que ele não é sozinho. A equipe que ele estava liderando ali era a equipe deixada pelo governo anterior. Outro detalhe. Os homens que estavam no GSI, lá na ala, que ele estava junto com os golpistas, com os manifestantes, estavam lá sob o comando dele também. Esse é que é o problema, ele não estava comandando. Ele mostrou claramente que não tinha esse comando. Ele foi negligente. Ele estava lá junto com os homens. Eu estou criticando ele também, Ana Karina. É muito simples o que eu estou querendo dizer. O general Gonçalves Dias agiu com negligência, não teve a postura adequada, mas é importante dizer que a equipe como um todo do GSI era a equipe remanescente do governo anterior. E já que para esclarecer tudo, que se chame o general Augusto Heleno, que era o comandante dessa turma toda que estava aí. Foi o general Heleno que treinou esse pessoal para essas situações. O treinamento não foi adequado? Que postura é essa do GSI indicado por Bolsonaro que estava se comportando dessa maneira nos atos do 8 de janeiro? É preciso que se chame ele também para esclarecer. Outra coisa, o comandante militar do Planalto, o general Dutra, teve um encontro 2 dias antes do 8 de janeiro com Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro. Eles foram para essa reunião discutir o quê? Olha só, Anderson Torres, lembrando, Ana, que foi ministro só para finalizar, lembrando que esse general Dutra, que se encontrou com Anderson Torres, que era assim com Bolsonaro, inclusive foi lá para Orlando depois dos atos de 8 de janeiro. Depois não, antes, ele já estava lá no dia. Exato, estava lá e ficou lá com Bolsonaro depois. Esse general Dutra botou blindados das Forças Armadas para impedir que a Polícia Militar, no dia 9 de janeiro, na segunda-feira seguinte, entrasse para prender os golpistas por lá. Esse tipo de coisa é que tem que esclarecer também. Mas ele mesmo já deu uma entrevista dizendo que o presidente Lula também concordou com o adiamento da retirada dos manifestantes da frente dos quartéis. Agora sim, o ministro Anderson Torres, o ex-ministro do governo Bolsonaro, que não estava no Brasil no dia dos atos de 8 de janeiro, estava nos Estados Unidos. Planejou e foi embora. Foi preso e está preso, continua preso até hoje. E o ministro do GSI, que estava lá interagindo com os golpistas, né, com as pessoas que estavam depredando o Palácio do Planalto, estava lá e não fez nada, muito pelo contrário,
orienta, olha, sai por aqui, entra aqui, enfim. E ontem, quando ele gravou uma entrevista para a Rede Globo, ele disse, não, eu estava só orientando para eles descerem para o lugar onde eles seriam presos. Os manifestantes não estavam com cara de que estavam descendo para ser presos, não. Tá? Ana... E tem que ver o seguinte, todos aqueles que aparecem nas imagens, eles foram presos naquela hora, naquele dia, porque se eles não foram, se eles conseguiram sair do Palácio do Planalto com aquela orientação de saída do ministro, o ministro mente quando disse que estava encaminhando para que todos fossem presos no andar de baixo. Então tem muita coisa a ser esclarecida, as imagens de ontem são chocantes, tá? Caiu realmente como uma bomba em Brasília. O ministro colocou um atestado médico às 13 horas lá na Câmara dos Deputados, dizendo que ele não tinha condição de saúde para comparecer ao depoimento, mas passou a tarde reunido com o presidente Lula e com os demais ministros. Então, para um compromisso, ele não podia, por conta de um problema de saúde, colocou o atestado, mas para reunião chamada de emergência dentro do governo, ele compareceu, depois ainda deu entrevista exclusiva para a Rede Globo, ali não teve problema de saúde, até anunciar a sua exoneração.